Olá! Parece que estou ao vivo. Vamos esperar algumas pessoas aí chegarem, mas gostaria de ter um retorno se também dá para ouvir. Então, vamos esperar aí um pouquinho. Bom, o Instagram diz que está chamando mais seguidores para ver o vídeo. Espero que sim. Oi, Bruna, tudo bem? Você consegue me ouvir? Isso é importante saber. Se você... Deixa eu ver. Só dizer se vocês conseguem me ouvir primeiro. Ok, muito obrigada. Obrigada, então. Sejam bem-vindos todos, bem-vindas, né? Vejo que são meninas por enquanto. Mas sejam muito bem-vindas a essa live, esse início de live. Ai, que bom, obrigada. E esperando aí esses 30 segundinhos, a gente já pode... começar a explicar um pouquinho de qual que é a proposta dessas lives, né? Primeiro de tudo, meu nome é Mariana, eu sou uma das administradoras daqui do canal de Teologia do Corpo Rio, junto com o Magno também, então a gente vai revezar nessas lives, não sei se vocês conhecem, se vocês são do Rio de Janeiro, de onde vocês são, se quiser pode colocar aí no comentário de onde vocês são também, para poder saber, né? Mas... todos muito bem-vindos. A intenção mesmo é uma live que seja para quem quiser. Quem estiver no Brasil aí. Oi, Guilherme, tudo bem? Então, já temos um rapaz aí. Mas então a intenção das lives é que seja para o máximo de pessoas possível. E o que aconteceu para motivar a gente a começar essa série de lives? Muitas vezes, quando a gente vai pregar e até na nossa própria experiência, né, nós, pessoas, quando a gente fala de teologia do corpo, a gente normalmente ouve, ai, que legal, Bruna, você é do Rio. Então, ok, a gente depois se conhece um dia, né, toma um café. Mas, normalmente, quando a gente ouve sobre teologia do corpo, a gente já pensa logo naquele esquema. São 130 catequeses do Papa João Paulo II. Existe uma linguagem difícil, porque é filosófica, porque se você começar pelas catequeses a ler o livro grandão, você vai ficar com medo. E aí você vê o do Christopher West, que é o Teologia do Corpo Explicada, também é grande pra caramba. E a gente começa a criar um conceito da teologia do corpo como se fosse, além de uma barreira, a gente pensa que a gente está entrando numa aula, a gente está simplesmente estudando, e aí a gente deixa todo o conceito, todo o conhecimento de teologia do corpo na nossa cabeça, né? Então, às vezes, as nossas formações de teologia do corpo têm sido muito estudo. Não que seja ruim, isso não é ruim. E graças a Deus que a palavra da teologia do corpo tem se espalhado. Mas existe uma realidade de que isso que é o conhecimento na cabeça precisa vir para o coração. Nós precisamos permitir que isso se torne experiência em nós. E aí a gente sabe que tem muitas pessoas também que gostariam de começar a conhecer teologia do corpo, não tem muito tempo, e entram num estudo, mas às vezes, e aí? Qual que foi a experiência? O que curou? O que moveu o coração? O que te preparou? Né? E não tem muita coisa nisso. Né? Então, o que a gente quer propor mesmo é uma experiência com a teologia do corpo. E por isso, nós nos sentimos movidos a trabalhar inicialmente com o livro Enchei Esses Corações. Por quê? Porque para mim, pessoalmente, foi um livro de cura, sabe? Foi um livro de uma cura muito profunda dos meus desejos de compreender quem eu sou, de permitir que o conhecimento de teologia do corpo venha para o coração, seja uma mensagem que realmente seja restauradora, né? Então, essa é a motivação das lives. Então, como nós queremos pedir a cura, a restauração, permitir que Jesus venha redimir os nossos desejos, te convido agora a rezar uma Ave Maria, nos entregando ao coração de Nossa Senhora, primeiramente, para que ela possa passar à frente também dos nossos corações, dos nossos desejos, para que eles possam ser restaurados por Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, falando um pouquinho sobre o livro Enchei Esses Corações, para quem foi para o Cor em Rio, você possivelmente já está familiarizado com o que vai acontecer, porque... Espera só um segundinho, que eu acho que tem gente entrando aqui no meu quarto, só um segundo. Mas aconteceu. Como eu estava falando, para quem foi no Cor em Rio... Fiquei um pouco aqui. Pronto, voltei na minha cabeça. Para quem foi no Cor em Rio pode estar mais acostumado com essa linguagem do que vai aparecer no Enchei Esses Corações. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre cada capítulo, tá? Então, esse primeiro capítulo, ele fala do anseio universal. E gostaria de ler logo a introdução, porque ela é maravilhosa. Essa introdução que fala sobre o desejo e o significado do desejo. É extremamente importante que a gente entenda o que é o desejo, até porque somos seres movidos por desejo. E aí ele fala o seguinte: desejo é um anseio expressamente sentido por algo que promete preencher o vazio, uma aspiração por aquilo que promete satisfação mediante sua obtenção. Do latim desiderare, ansiar, desejar, esperar, ter expectativa. O sentido original pode significar olhar para as estrelas ou esperar o que as estrelas podem trazer, porque a palavra desiderare vem das estrelas. É extremamente importante todos esses detalhes do anseio, do desejar as estrelas, desejar o infinito. Então, o que é esse nosso anseio? Platão vai falar, e aí ele já vem com a filosofia aí, mas Platão vai falar que o nosso anseio universal, ele é por tudo aquilo que é bom, verdadeiro e belo, ok? Esses são os três transcendentais que nós sentimos o desejo no coração. Nós queremos tudo aquilo que é bom, verdadeiro e belo. Por que isso aqui é importante, principalmente pra gente hoje? Porque eu sinto que nós somos pessoas que estamos anestesiadas dessas realidades. Então, por conta do nosso pecado original, das consequências, porque estamos numa realidade que está distorcida, esse anseio por aquilo que é bom, verdadeiro e belo tem desaparecido, tem entrado numa anestesia. Consequências, nós não temos, então, nós acabamos eliminando ou adormecendo, melhor, adormecendo o nosso impulso para as estrelas e que no final é o nosso impulso para Deus, o nosso desejo de Deus. Então sejam bem-vindos, Celso, Bruna, beijos para vocês. Estamos falando aqui do nosso anseio do coração. O que acontece? Nós temos um anseio por tudo aquilo que é belo. O belo, aquilo que é verdadeiramente belo, nos leva para Deus. Como que isso pode acontecer? Ora, não sei se você já teve a experiência, mas graças a Deus eu já, e acho que você também, de poder contemplar Deus através de uma música muito bonita, de uma sinfonia. Minha cachorra tá latindo, acho que dá pra ouvir. Mas através de uma sinfonia, através de uma música que tenha bastante instrumentos bonitos, ou se não é por música, mas às vezes nós contemplamos a Deus através da natureza, através do pôr do sol, ou quando a gente caminha na praia e a gente olha pro oceano. Tudo isso que é muito belo entra no nosso coração, faz o nosso coração arder, E isso ali já está o eco de que nós temos um desejo por aquilo que é belo.
O que acontece na nossa sociedade hoje é verdade, Bruno. Uma paisagem bonita faz o nosso coração arder também. Um filme muito bom, que quando termina a gente fica boquiaberto, né? Falei do pôr do sol porque eu amo o pôr do sol. Para mim, o pôr do sol é um momento de contemplação muito grande. Eu realmente... Eu sei o quanto que o meu espírito entra em oração nessa contemplação. Né? Lembrando, a gente está falando de ícones, não são ídolos. A gente não vai começar a colocar que Deus é aquilo. Não, Deus está presente ali também. Aquilo dali é um ícone que nos leva para Deus. Mas o que acontece na nossa sociedade hoje? Nós estamos num tempo em que estamos expostos à feiura. Não sei se você percebe, mas assim, pelo menos eu, morando no Rio de Janeiro, eu sei o quanto que eu tô exposta a ruas que são feias. Feias mesmo, tudo de concreto, não tem um apelo à beleza. É claro que existem realidades que são financeiras, existem essas situações sim, mas às vezes a gente acha até que a beleza pode ser uma futilidade, sabe? A gente entra nessa tentação, então a gente permanece com tudo muito, muito, muito simples, porque a gente não quer entrar num pecado de deixar as coisas bonitas. Lembrando, um discernimento para que não entre num exagero também, que a gente não comece a idolatrar as coisas. Mas como nós somos seres humanos e somos tocados pela beleza, por que não trazer um toque de beleza às nossas vidas? Ela não é futilidade, ela é um transcendental. E precisamos reaprender a admirar a beleza, uma verdadeira beleza, que nos faça transcender. Estamos num mundo em que está permitindo que qualquer coisa seja belo. Então, no final das contas, nada é belo. Outra coisa é o bom, nós temos um desejo por aquilo que é bom. E o que acontece hoje, estamos nos acostumando com o mal, com a maldade. A gente ouve de maldade todos os dias no jornal. A gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quando a gente sai, a gente já fica pensando na possibilidade de ser assaltado ou não. Enfim, a gente fica preocupado, né? A gente está acostumado com tiroteio, nós estamos nos acostumando com a maldade. E aí, adormecendo aquilo que nos leva a uma transcendência com Deus. Eu falei então do belo, do bom e agora do que é verdadeiro também. Nós temos um anseio pela verdade e estamos nos acostumando com mentiras. Estamos nos acostumando com realidades parciais, seja por redes sociais, seja pela política também. Eu estava pensando sobre isso. Quanto que nós acabamos votando e o nosso critério é a pessoa que mente menos, a pessoa que mente, mas faz, né? Rouba, mas faz. E, na verdade, nós somos seres que ansiamos a verdade. Nós temos sede de justiça. Mas a gente está se deixando adormecer, né? Todas essas realidades acabam anestesiando o nosso anseio por tudo aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Que, no final das contas, o bom, o belo e verdadeiro, com as letras maiúsculas, é o próprio Deus. Então, o nosso contato, a nossa intimidade com Deus acaba se anestesiando também. Bom, falando sobre isso, né, a gente entra então na situação do Eros. Né? O que é o Eros? O Eros, inicialmente, ele vou pegar aqui a definição, calma aí, tô achando aqui. Ok, achei. O Eros, ele é o desejo ardente pelo infinito. O que acontece nos nossos desejos distorcidos por conta das consequências do pecado, por conta, enfim, do mundo que a gente está vivendo, da nossa criação. E louvado seja Deus porque estamos aqui, que tivemos uma criação boa naquilo que foi possível, né? Mas a gente sabe que temos feridas e carregamos feridas. E aí, normalmente, a gente associa a palavra do Eros com a ideia do erótico, com aquilo que é sexual. Então, a gente começa a achar que o Eros em nós é uma coisa ruim, porque sempre nos leva para o pecado. Na nossa experiência de vida, o Eros nos leva a se frustrar. E o que acontece
acontece? O Eros, ele não é somente um desejo sexual, isso é uma pontinha. O Eros, ele é um desejo por aquilo que é infinito, um desejo de satisfação e plenitude. Isso é muito mais. E no final das contas, isso é um anseio por Deus. Esse é o anseio por Deus, por aquilo que ele vem prometer, por aquilo que é a eternidade. Porque a gente nunca vai conseguir ser saciado plenamente aqui. O que acontece muitas vezes com a gente, nas nossas feridas, e aí eu falo de mim, eu acredito que eu posso estar falando de um monte de gente que está aqui ouvindo e assistindo, que a gente acaba direcionando, na verdade, o nosso desejo de satisfação, de plenitude, o nosso desejo de infinito para aquilo que é finito. E normalmente nós caímos na armadilha de colocar muita expectativa em cima de uma pessoa. Normalmente, esse Eros, ele fica voltado para uma pessoa. E aí a gente acaba se frustrando. Nós temos um desejo de que uma pessoa venha, e normalmente do sexo oposto, que ela venha nos satisfazer, que venha dar a sensação de plenitude. Então nós ficamos loucamente apaixonados, só conseguimos pensar naquela pessoa e ai de se aquela pessoa não corresponder e não fizer o que a gente deseja e como a gente gostaria de ser amado, ai dessa pessoa. Por quê? Nós colocamos todo o nosso anseio por aquilo que é infinito para uma pessoa que não tem a capacidade de nos satisfazer plenamente. O que ela é capaz, ainda que com seus desejos muito redirecionados para Deus, é ser um ícone daquilo que nos espera na eternidade. Lembrando, o nosso Eros é o nosso desejo pelo infinito, para aquilo que vai ser a nossa vida eterna. E isso é muito belo. Nós precisamos permitir que o Eros habite em nós, mas precisamos permitir que o Eros habite em nós de uma forma redimida. E por isso nós precisamos apresentar o nosso Eros a Deus e não reprimi-lo, tá? Então, às vezes a gente tem um medo de permitir que o nosso desejo pela beleza, o nosso desejo por satisfação, o nosso desejo, né, por prazer, né? A gente começa a querer reprimir e não vou ouvir, não quero ter prazer, mortificação, e o tempo todo a minha caminhada de cristão é caminho de dor, e onde tem dor a gente procura, porque a gente vai atrás da dor. E calma, não, vamos redimir esse Eros, porque nós também somos chamados ao prazer. Agora, com muito cuidado, não somos chamados a qualquer prazer, não somos chamados a prazeres desordenados, e essa é a realidade que a gente vai falar em outras lives. Mas nós somos chamados a apresentar o nosso Eros, o nosso anseio pelo infinito. Somos chamados a abrir o nosso coração para Jesus, para que Ele possa ver as nossas verdades, para que Ele possa também nos curar, para que Ele possa tocar nas nossas feridas e que nós possamos, assim, redirecionar o nosso desejo para Deus e caminhar no caminho de uma pureza de coração. Porque é promessa de Deus que os puros de coração verão a Deus. Isso faz parte das bem-aventuranças. E no final das contas, quem é que não deseja ver Deus face a face? Os puros de coração poderão ver a Deus. E, por antecipação, os puros de coração também já podem contemplar um pouquinho de Deus nessa terra quando contempla a Deus nas outras pessoas, numa contemplação verdadeira, não num utilitarismo do outro. Mas, enfim, voltando, né, ao nosso tema antes que nós acabemos com o tempo logo. Então, a gente falou sobre o Eros, que ele é esse anseio, e não somente sentimos que somos incompletos e que temos desejo pelo infinito, como os nossos próprios corpos revelam essa realidade. E, mais uma vez, nós somos muito cobertos de vergonha, temos muitas realidades para serem curadas aí, né? Mas
se nós olharmos para a nossa parte genital, se nós olharmos para o corpo e aquilo que difere o feminino do masculino, nós vamos entender que o nosso corpo, ele tem um desenho perfeito de incompletude. A mulher não faz sentido sozinha. Para que serve? Para que serve o seio? Para que serve, né, a vagina, se não para uma entrega, um dom total para o outro? E assim mesmo com o homem. Os nossos órgãos sexuais, eles são os únicos que pedem uma complementaridade. Todos os outros órgãos, eles têm sentido em si mesmo. O meu ouvido é para quê? Para que eu ouça. O meu nariz é para que eu cheire. E o meu órgão sexual é para que eu tenha uma relação com o outro. Eu sou chamada à comunhão. E lembrando que nós somos um ser, não somos divididos em partes. Então eu não posso falar, isso aqui tem a ver com o meu corpo, mas não tem a ver com a minha identidade. Não, isso é uma armadilha que temos ouvido em discurso. Nós somos uma pessoa. Quer dizer, cada um é uma pessoa diferente, uma pessoa distinta. Somos uma união de alma, espírito e corpo. O nosso corpo revela a pessoa. Afinal de contas, como que eu vou conseguir ver, por exemplo, a Bruna, se não for através do corpo dela? Não faz sentido. Se ela não tem corpo, logo não existe, né? A gente sabe da existência da pessoa e a gente tem contato com outra pessoa por conta do corpo. Então, o corpo revela a identidade da pessoa, revela a pessoa, né? A gente sabe que o corte do corpo e da alma é a morte. Uma vez que temos um corpo sem alma, temos a morte. E uma alma sem corpo não é um ser humano, tá? Não tá com vida, não tem alguma coisa aí errada. Então, nós somos corpo e alma, e o nosso corpo, ele revela a nossa identidade. Então, mais uma vez, o nosso corpo, ele nos mostra que somos chamados à comunhão, somos seres incompletos. Então, a relação com o outro, ela nos dá uma prefiguração daquilo que é a correspondência do nosso anseio maior. Se nós temos um anseio pelo prazer, pela satisfação, pela plenitude, o meu momento de comunhão com o outro, ele acaba sendo essa prefiguração, esse prenúncio daquilo que vai ser a minha satisfação eterna. Eu não faço sentido sozinha, você não faz sentido sozinho. Nós fazemos sentido quando nós somos um dom desinteressado de si. E isso vai vir mais lá pra frente. O que acontece hoje é que muitas vezes nós somos movidos por um egoísmo. Nós queremos fazer sentido para nós mesmos, nós queremos ter aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é o nosso alcance. Quando a gente entra num relacionamento, nós queremos que o outro nos sirva, nós queremos que o outro faça aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava desejando. Nós não damos liberdade ao outro. Queremos que a pessoa seja satisfação pra gente, ou às vezes nós nos aproximamos de pessoas por aquilo que elas podem dar. Às vezes eu me aproximo de uma pessoa porque ela é inteligente e vai me ajudar a estudar para a prova. Ou eu me aproximo de uma pessoa porque ela é super popular e aí eu vou ser popular também. E a gente está se aproximando de pessoas porque elas oferecem. Isso não é a dignidade a que somos chamados. Nós somos chamados a uma dignidade que contempla a pessoa. Sejam muito bem-vindos, Magno, Rádio Catedral também. Mas então, a ideia é que cobrimos aqui o que significa o Eros, esse anseio universal. E gostaria de convidar você também a rezar agora, pedindo a Deus a graça de abrir o Eros presente no coração para Deus. Que nós não escondamos essa realidade, mas que possamos viver
o Eros, permitindo que ele nos direcione para Deus, assim como o combustível do foguete, que deve levar para as estrelas, que o nosso Eros também seja o combustível que nos leva para as estrelas. Que o Espírito Santo venha sobre nós e já comece a obra de cura, a obra de restauração, a obra de pureza nos nossos corações. Que possamos não mais ter medo do Eros que existe em nós, mas que Jesus possa vir redimir os nossos desejos e anseios para que eles se assemelhem, que eles sejam redirecionados de acordo com os anseios e desejos que Ele tem para nós. E assim, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pedimos que ela passe à frente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que também tenha sido uma oportunidade da teologia do corpo já entrar no nosso coração, fazer parte da nossa experiência. E se você quiser mandar alguma mensagem no privado, estamos aí com o nosso Instagram do Teologia do Corpo. Essa live vai ficar ao ar por 24 horas. Então você pode convidar os seus amigos para poder assistir, aqueles que não estiveram presentes. Muito obrigada, José, muito obrigada. Deus abençoe você também, Deus abençoe a todos nós. Então você pode chamar seus amigos para que possam assistir essa live também e começar essa nossa jornada de teologia do corpo na nossa experiência, tá? Nos vemos então. O Magno vai fazer na próxima semana. Então, nos vemos daqui a 2 semanas. Mas, de qualquer maneira, toda quinta-feira, nesse horário, nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 21h15, live sobre Enchei esses corações. Muito bom. Deus abençoe. Beijos a todos. Obrigada.